Você conhece a história de Ana? Então, hoje eu vou te contar a história incrível dessa mulher de perseverança, renúncia, obediência e você vai saber de quem essa mulher incrível foi mãe. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma série Mães da Bíblia. Eu sou a Maria Alves, você está no canal Identidade para as Nações e hoje eu vou te contar a história de Ana, maravilhosa Ana. Sim, ela foi a mãe de Samuel. E eu vou te contar o porquê que essa mulher é tão incrível, porque que ela foi uma mãe incrível. De verdade, gente, é impressionante a história dessa mulher. Quando você vê os filhos, você pensa, não, tem que ter uma coisa especial nessas mães, né, gente? Pra essas crianças ter saído desse jeito. Samuel, pra quem não sabe, foi um dos maiores profetas da Bíblia. Apesar dele não fazer parte da tribo dos levitas, ele era da tribo de Efraim, né, ali das 12 tribos de Israel. Ele exerceu o papel de sacerdote, porque eu vou te contar aqui no meio dessa história, mas um dia eu vou fazer um vídeo especialmente sobre Samuel. Porque hoje eu vou te contar sobre a mãe dele. É aquela história. Por trás de um grande homem, tem que ter uma grande mulher, né, gente? A mãe, né, guiando ali a criança, vai meu filho, vai, vai. E é bem assim a história dessa mulher. Ana era uma das duas esposas de Eucana. Sim, esse daí era o nome do cara. O nome Ana significa cheia de graça ou graciosa e ela era estéril, ela não podia ter filhos. E a Penina, né, como sua rival, nessa época, gente, era normal ter mais de uma esposa, né, 2, 3, 4, enfim, 500 mil. Só que, apesar de Penina ter filhos e Ana não, o que era considerado algo muito mal visto para a época, e até hoje em algumas civilizações do Oriente, Oriente Médio, enfim, é a pior coisa que pode acontecer a uma mulher. E no caso, como agravante, tinha aquela perturbada da Penina que ficava enchendo o saco dela. Todo ano tinha uma festa onde eles iam para adorar a Deus no templo, né? Porque todo o Israel se reunia ali para adorar o Senhor uma vez por ano. E ela ganhava muito mais comida, muito mais presente, porque Eucana amava mais a Ana do que a Penina. Talvez até por isso a Penina ficava com muita inveja dela, né? Porque o marido dela é super compreensível, gente, pra ser bem sincera. Imagina eu casado com um cara que tem outra esposa, mas nem a pau. Absurdo isso. Penina fazia aquela época que era para ser de celebração, de alegria, de festa, se transformar num verdadeiro inferno para Ana. E Ana, como era o seu sonho e ela sabia que era uma coisa considerada maldição, ela simplesmente ficava muito triste a ponto de não conseguir comer. Não importava que Eucana dava 50 milhões de comida a mais para ela ou coisas, ela simplesmente não conseguia desfrutar daquele momento. Então, ela cada vez ficava mais triste, amargurada, para baixo, e Eucana percebia essa tristeza dela. Teve uma vez que ele chegou assim: Ana, por que você tá assim? Por que você não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Gente, o cara devia amar muito ela, ele devia tratar ela muito bem. Ou então, ele era assim um cara que se achava, né? A autoestima tava lá em cima, porque ele disse assim: eu sou melhor do que 10 filhos? 10 filhos, gente. Tá se achando, hein? Mas o fato é que ele devia amar muito ela e tratar ela muito bem. E ele era um homem impressionante, porque a maioria dos homens, né, nessa época, quando a mulher não conseguia dar filhos a ele, simplesmente ele começava a tratar ela mal, a abandonava, ou então pegava uma outra mulher para dar filhos para ele. E mesmo Penina tendo filhos, ele ainda amava mais a Ana e tratava a Ana melhor do que a Penina. Porque naquela época, ter filhos era um sinônimo de status muito grande. E mesmo assim, ele amava a Ana e não desprezava ela. Então, quando ela se tocou, gente, meu marido tá percebendo que eu tô aqui muito mal. Mesmo ela super triste, ela se levantou e tomou um posicionamento. Quando passou ali aquele tempo de comerem, né, ela foi diante do Senhor, se ajoelhou ali e ficou chorando ali diante de Deus. E ela não movia os lábios, de tanta amargura que ela estava, ela não conseguia nem falar. Ela simplesmente chorava e mexia os lábios, mas não saía voz na sua oração. Naquela época, o sacerdote se chamava Eli e ele tinha 2 filhos, 2 perturbadinhos, né, no caso. Época, eu não sei se ela já tinha tido os filhos, mas o caso é que eles 2 cresceram junto com Samuel. Era só 2? Se eu não me engano era, tá, gente? Depois eu confiro aqui. Eli achou que ela estava bêbada. Sim, porque muita gente, muito provavelmente, devia ficar bêbado nessas festas, porque era uma época de celebração, enfim.
E aí ele foi xingar a mulher, repreender, disse assim: sua perturbada dessa bebedice cachaceira. E aí ela, né, muito humildemente, não foi xingar o sacerdote, gente, ainda que te injustiça e te julguem aí pela capa, não xingue a pessoa. Faça como Ana. É um dos exemplos que eu vou dar, assim, de humildade. Eu esqueci de dizer isso no início, mas foi um exemplo de humildade. Por quê? Porque ela falou assim: não, meu senhor, mas eu tô aqui pedindo um filho. Não, na verdade, ela nem contou pra ele o que ela queria. Ela falou só pra Deus, né? Ela disse assim pra Deus: Deus, por favor, me dá um filho homem. Se o Senhor me der um filho. E ela foi bem específica, porque ela pediu um filho homem. Muito provavelmente porque, além de que o homem era considerado com mais valor do que as mulheres, até hoje, né? Inclusive no Ocidente, mas principalmente no Oriente, né? Em todos esses mesmos lugares onde é normal ter 2 esposas e uma esposa não ter filhos é um absurdo, também é normal que a mulher seja vista como um objeto, como uma propriedade, o homem tenha mais valor que ela. E ela pediu um filho homem, mas também pelo fato de que uma pessoa para servir na casa do Senhor tinha que ser homem. Então ela diz que ele seria um nazireu, que é aquela pessoa onde não vai passar navalha, vai ser uma pessoa separada, consagrada totalmente a Deus. E assim que ele desmamasse, ela o daria para o templo e deixaria lá pelo resto da vida. Em outras palavras, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego a ti, eu devolvo a ti, eu renuncio a ti. E quando ele percebeu ali aquela oração da mulher, como só movia os lábios, achou que ela estava bêbada, xingou a mulher, né, disse para ela deixar aquela embriaguez, e ela disse que ela estava muito amargurada e por isso que ela estava orando daquele jeito e há tanto tempo. Então, ele, mesmo que ele era corruptinho assim, sabe? Ele tinha aquela autoridade sacerdotal, né? Ele falou então que se cumpra, vá em paz, e ela creu, ela tomou posse daquela palavra. E depois disso ela já não estava triste, ela comeu, ela realmente creu naquela palavra. E ela engravidou, e no outro ano ela não pôde ir porque estava ali com seu bebezinho recém-nascido. E ali no outro ano lá, né, ele cresceu, desmamou, e ela trouxe o filho para Eli, para morar ali no templo junto com ele. E ela falou, né, que por este filho orava eu e o Senhor me abençoou. É muito interessante de ver essa obediência, essa renúncia, principalmente porque existia uma lei naquela época que se uma mulher fizesse um voto e ela fosse solteira, quando seu pai soubesse, ele se calasse a respeito desse voto, ela seria obrigada a cumprir. Mas se ele dissesse que não era para ela fazer aquilo, ela estaria desobrigada dessa promessa. A mesma coisa quando ela se casasse em relação ao marido. Se o marido dela vetasse esse voto e dissesse não, você não vai levar ele, né, ali para o templo, ela estaria desobrigada. E ela poderia ter manipulado ele, né, mas graças a Deus ela não era perturbada, ela temia ao Senhor, ela realmente levou, e Eucana entendeu que aquilo vinha de Deus, e eles levaram ao templo para o menino ser criado ali como se fosse filho de Eli, para ser sacerdote. Se você ler depois o restante da história, né, as visões eram muito raras e Deus, ele simplesmente naquele tempo não falava com as pessoas. As pessoas estavam mais frias, né, em relação a Deus, em relação a buscar a Deus. As palavras de Deus não eram frequentes, tanto que quando Samuel ouviu a Deus, ele ainda era criança, ele achou que fosse Eli. E ele, mesmo tendo sido criado ali num lar corrupto, né, com a família desestruturada, se você continua vendo a história ali de Eli, dos filhos dele, Deus chega a dizer, ó, eu vou eliminar a memória da tua descendência. É impressionante, é terrível, gente, porque ele era um pai omisso, ele via tudo de errado que os filhos dele faziam e mesmo assim ele não fazia nada. Os filhos pintavam e bordavam ali. Gente, de verdade. É horrível o que os filhos dele faziam. Mesmo assim, Samuel cresceu e se tornou um homem de Deus, né? A Ana, né, sua mãe, todos os anos ia visitar o seu filho e fazer uma roupa especial para ele, né, conforme ele ia crescendo. E eu creio assim que ele ia passando esses princípios, né? Passou ali nos primeiros anos. Se você não viu, eu falei no outro vídeo sobre Joquebed, que também só ficou
até o filho Moisés desmamar. É muito interessante ver essa relação das duas mães que tiveram que entregar os seus filhos, tiveram que renunciar aos seus filhos para que eles se tornassem aquilo que Deus queria que eles se tornassem. Elas abriram mão dos seus filhos, gente. Veja o outro vídeo, se você ainda não viu, vai estar aqui nos cards, tá? E eu também vou deixar aqui embaixo na descrição todos os vídeos relacionados a essa série Mães da Bíblia, para que você não perca nenhum vídeo. Eu aprendo com a história dessa mulher uma fé, uma perseverança, uma humildade, renúncia, uma abnegação e uma obediência que, gente, você conseguiria entregar o seu filho desse jeito, confiar no Senhor desse jeito, Senhor, aquilo que o Senhor me deu, tô aqui, ó, devolvendo. Gente, imagina, era o sonho da vida dela, de toda a vida dela, caramba. Só que, por causa dessa obediência, né, Eli, ali quando pegou o Samuelzinho, né, paquear, ai, bebezinho, ele ainda era pequenininho, tá? Ele disse, Fia, que Deus te conceda mais filhos, porque ele ficou muito impressionado com a atitude dessa mulher. E Deus lhe deu mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Eu fiquei pensando até, gente, será que essas crianças, né, esses 5 filhos dela, teriam nascido caso ela tivesse desobedecido ao Senhor? Será que toda a história da época de ouro, né? Depois, por causa de Samuel, ele chegou a fazer a primeira escola de profetas, gente. Ali depois veio o rei Davi, né? Depois vem um tempo de grande abundância, de grande riqueza, sabedoria, profecia, um tempo super profético. Cara, fazia centenas de anos ali que as visões eram raras, as palavras do Senhor não eram frequentes, e ele fundou a primeira escola profética, para vocês verem assim, ó, o marco que esse cara fez ali em Israel. As pessoas temiam de tal maneira ele que quando ele chegava, né, quando ele chega ali pro pai de Davi, né, pra Jessé, ele fala assim, ó, eles temem, ele fica morrendo de medo. É de paz a tua vinda. Ele fala, não se preocupa que é de paz, né? Ele chegava nos lugares, ele precisava dizer se a vinda dele era de paz, porque as pessoas temiam, assim, ó. E o cara, assim, ele não era violento, ele não era, sabe? É porque as pessoas tinham temor do Senhor, porque realmente quando o cara dava uma palavra, o negócio acontecia. Então eu vejo aqui, por causa da renúncia de Ana, por causa dessa abnegação, por causa dessa fé, dessa obediência, o Senhor transformou a história de todo o povo de Israel ali na época, transformando essa época, né, de quando Samuel cresceu ali, os primeiros reis que habitaram ali em Israel, foi a época de ouro do reinado de Israel, onde Israel era temido por todas as nações ao redor. Realmente foi uma época que Deus transformou aquele povo por causa da atitude de uma mulher, né, que deu sequência. Foi tipo assim, a semente daquilo que aconteceria depois nas outras gerações. É impressionante, gente. A história do rei Davi poderia não ter acontecido se não fosse essa mulher. Vocês têm noção? Então, gente, espero que tenham gostado. Comenta aqui o que você acha dessa história. Não esqueça de ler essa história maravilhosa, tá? E deixar aqui o que você achou desse vídeo, dessa explicação, se você já tinha reparado nessas coisas, se você já tinha parado pra pensar nessas coisas que aconteceram décadas depois. Tudo começando com a história de Ana e dessa mãe incrível, realmente é de graça. Comente aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!